vamos começar aí com a introdução ao direito administrativo, né? Nesse tópico, na verdade, nós precisamos ver alguns conceitos básicos que a gente vai aplicar depois, né? Por exemplo, o próprio direito administrativo. O que é? Primeiro, quando você estuda direito administrativo, você já tem que ter em mente assim. Você que gosta só de pegar um código decorado, do artigo 1º ao último, e estuda e só ali acabou, você esquece. Direito administrativo, ele não tem um código geral unificado para toda a disciplina. Ele é uma matéria, principalmente de cunho teórico. É uma matéria que ela é relativamente recente na ciência jurídica, né? A maioria dos autores aponta a época da Revolução Francesa como a de seu surgimento, quanto de uma ruptura, né, com o nascimento do Estado de Direito, passou-se a sentir a necessidade de se impor limites à atuação do próprio Estado. Então, essa é uma das naturezas do direito administrativo, que ele surge como um limitador do próprio Estado, porque ele impõe regras de comportamento para o administrador, que antes lá tinha isso, né? Antes o rei fazia o que ele queria, né? O déspota fazia o que ele queria. Então, aí, com o Estado de Direito, a lei vale para todos, então todos vão ter que ter limites. E aí isso, principalmente na França, que o nosso direito administrativo tem uma forte influência francesa, italiana e alemã também, mas a que mais impactou aqui e que foi a que também veio inicialmente foi a do direito francês. E aí, lá no direito francês, foi isso, a construção doutrinária e jurisprudencial, né, que nós vamos ver depois que lá existe a história do contencioso administrativo, né? A jurisprudência administrativa francesa criou diversos institutos e isso vem se postergando no tempo, chegou aqui, nossa doutrina é muito também rica, evoluiu, contribuiu. Então, o que eu quero dizer? Você vai estudar direito administrativo, você tem que ler teoria. A teoria é que é cobrada nas provas, inclusive. Então, não tem só uma decoreba da lei. Você vai ter que estudar teoria. Tem alguns assuntos, licitação, Lei 812, que você vai ver que tem aí as leis. Aí tudo bem, probidade, mas muitos assuntos, ato administrativo, administração direta, princípios, a contribuição da doutrina da jurisprudência é muito farta. Então, pegue firme, não fica só na decoreba da lei, e entenda, por isso que você tem que pegar algum material e estudar a teoria. E por conta disso, a gente fala assim, mas o que é o direito administrativo? O que ela estuda? Tem essa definição que tem aí, coloquei para vocês, da professora Odete Medawar, né, da USP São Paulo, aposentada lá, né, professor titular aposentada da USP São Paulo, que ela diz que é o conjunto de normas e princípios que regem a administração pública. Então seria assim, aquele ramo do direito que naquela tradicional separação, dicotomia, que hoje não é muito aplicada mais, direito privado, direito público, assim, na teoria, a maioria contesta essa divisão, mas ela ainda é bastante falada. Então, o direito administrativo ele é um ramo do chamado direito público. É um ramo que estuda o quê? A administração pública. Então, é nele que você vai encontrar as normas que regulam a administração pública. Aí, aqui, inclusive, nesse conceito da professora Odete Medawar, só merece ainda uma ressalva que nós vamos ver depois, que com a concepção atual que nós temos de princípios, princípios são normas também. Então não haveria essa necessidade dessa distinção. A gente poderia dizer que o direito administrativo é o quê? É o conjunto de normas, e que inclui princípio dentro da expressão normas, que regulam a administração pública na atividade administrativa. É isso que nós vamos estudar. Aí você fala, tá, mas como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você já deve ter ouvido falar em função administrativa. A questão é assim, o Estado, ele tem 3 poderes. Poderes não, né? Tecnicamente o poder estatal é um só. Ele é uno, né, soberano. Mas, a partir daquela teoria da tripartição dos poderes, entendeu-se o quê? Que há uma repartição
nas principais atividades que o Estado desempenha. Então, isso acabou se nomeando de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. A função que cada um deles exerce, isso tem que ficar muito claro, não é uma função exclusiva, não é uma função que é só dele. Fala, mas como assim, professor? Isso é uma coisa que às vezes você fala, isso aí tem relevância, tem muita importância prática na hora de você estudar o direito administrativo. Por quê? Veja lá, qual que é a função do poder executivo? A função do poder executivo é administrar, ou seja, aplicar a lei, né, cumprir as determinações legais, materializar o que está previsto ali na legislação. Ele vai administrar. A do judiciário é julgar, não é? Solucionar os litígios aí, caso concreto, diante do que prevê o ordenamento jurídico. E a do legislativo é legislar, né, e fiscalizar os demais poderes. Muito bem. Eles só fazem isso? Não. Aquela história dos checks and balances, né, que eles falam, que é o quê? Pesos e contrapesos. Esses poderes, cada um tem uma função, mas cada um deles pode interferir. Interferir não é a palavra certa. Eles podem exercer de maneira atípica uma outra das outras funções. Como se eles fossem assim, um fosse contrapeso do outro, para nenhum se sobrepor, para não haver ingerência de nenhum. Então, por exemplo, você vê falar na televisão toda hora de uma enxurrada de medidas provisórias. O que é medida provisória? Medida provisória tem força de lei, não tem? Tem. Quem que faz ela? O presidente da República. Então o presidente da República está legislando? Tá. Mas a função de legislar não é do poder legislativo? Sim, é do poder legislativo, mas não de forma exclusiva. Isso que é a questão da atividade típica e atípica. Então, a atividade típica, ela é a própria daquele poder. E a atípica é aquela que ele exerce de forma não preponderante, de forma não principal. Em relação ao que interessa para a gente, a atividade administrativa, quem que exerce ela de forma típica? De forma típica, ela é executada pelo poder executivo. Ele é o principal realizador da atividade administrativa, da função administrativa. Mas ela não é só dele, porque, além dele, quem que vai exercer também são os demais poderes, ou seja, o legislativo e o judiciário. Então, quando você está prestando um concurso para o judiciário, você quer passar para técnico ou analista, você vê lá o edital que soltou, o TRT de tal região, o TRE de tal estado. E aí, o que você tem? Isso é atividade jurisdicional, ou seja, o TRT está agindo na função dele de poder judiciário, de julgar quando ele solta o edital de um concurso? Não, ele está agindo na atividade administrativa. Então, ele faz concursos, ele nomeia funcionários, não é? Ele faz licitação, contratos administrativos. Então, a atividade, ele exerce a atividade administrativa de maneira atípica. O legislativo também. A Câmara dos Deputados faz concurso, faz licitação, expede atos administrativos. Entenderam? Então, o que isso repercute? Quando você vai estudar o direito administrativo, cuidado, isso não mas ele não serve só para o executivo, ele serve para qualquer dos poderes, por quê? Ele serve desde que se esteja falando da atividade administrativa. Desde que se esteja falando da atividade administrativa. Então, o judiciário, que às vezes gera muita confusão, e você vê isso na prática, assim, por exemplo, imagine uma comarca pequena em que o funcionário lá do fórum, o técnico, né, o TRT, numa vara do trabalho aí numa cidade, ele comete uma infração. Aí, tá bom, você sabe que para ele ser punido tem que ter processo administrativo.
Então, ali se é instaurado um processo administrativo e eventualmente aplicado uma pena, por exemplo, de demissão, suspensão, o juiz que aplica a pena ali para aquele funcionário, ele não está aplicando a pena como juiz na função de julgar processos judiciais. Ele está atuando na função administrativa. Quer dizer o quê? Que tudo que ele fizer e que tudo que for feito na apuração desses atos infracionais, o regulamento disso não vai estar no Código de Processo, vai estar no direito administrativo. Então, para ver se o processo administrativo estava certo ou errado, você vai ter que estudar o direito administrativo. Ah, mas e se tiver errado? Se tiver errado, é possível você tentar desfazer isso na justiça. Ué, mas não foi o próprio juiz que fez, mas na função administrativa. Então é possível entrar com uma ação e tentar que seja desfeito na esfera judicial. Tá? Então toma cuidado com isso. A atividade administrativa, ela é própria do Poder Executivo, mas não lhe é privativa. Pode ser também exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário, ok? É isso que o direito administrativo, então, vai estudar. A atividade administrativa nos 3 poderes, principalmente no Executivo, mas nos outros também, né? Há um ponto que às vezes gera discussão, assim, ó, governo e administração pública. Você está falando de administração, atividade administrativa, que às vezes confunde com governo. Você tem que entender assim. Tá bom, nós temos o Estado brasileiro. Tá. Aí tem as eleições. Teve eleições agora. Vocês foram votar. Aí você elege quem vai fazer a condução política dos negócios do Estado. Ou seja, você elege o governo. É o presidente na área federal, o presidente da República, né, no Estado, o governador. Então aí vai fazer o governo, a condução política, ou seja, vai ditar que rumos que o Estado vai tomar. O Estado vai andar para que lado? Nós vamos fazer um Estado mais neoliberal, nós vamos fazer um Estado mais social, nós vamos fazer um Estado com um enfoque em tal área. Esse direcionamento, lógico que, obedecidas as disposições da Constituição Federal, é o governo que traz. Tá? E aí a administração pública é quem vai materializar, ou seja, é quem tem os instrumentos, toda a estrutura para pôr em prática os objetivos definidos pelo governo. Ah, o governo decide então que vai ter uma atividade muito forte, mais forte do que o normal na educação e na área social. Tá bom, ele vai precisar fazer licitação para construir escola, ele vai precisar fazer concurso para professor. Percebe? Essa parte prática, quem que faz isso? A administração pública, que é isso tudo que você vê aí no seu dia a dia. É esse conjunto, por isso que tem essas pessoas, autarquias, fundações públicas, município, estado, exercendo essas atividades. Então é a administração pública quem vai colocar em prática os objetivos definidos pelo governo para aquele estado. Então essa separação. E por que é importante essa separação entre governo e administração pública? Porque essa expressão administração pública, ela pode ser vista em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, ela aborda a atividade política e a atividade administrativa. Quer dizer o quê? Nesse sentido amplo, ela engloba as funções administrativa e função política. Função política, por exemplo, vetar uma lei, né, que o presidente da República faz. Isso é uma atividade de natureza política. Esse direcionamento de quais são as melhores políticas públicas a serem adotadas, quais medidas políticas serem adotadas no âmbito da economia, isso aí é de natureza política. Então, a administração pública, em sentido amplo, engloba tudo isso daí. Atividade política e atividade administrativa. Mas a administração pública, em sentido estrito, engloba apenas a atividade administrativa. Só a atividade administrativa é a administração pública em sentido estrito, e é esse o sentido que interessa ao direito administrativo. Então, toda vez que você for ler essa expressão, administração pública em direito administrativo, você vai estudar direito administrativo e daqui para frente, todo o curso, quando eu estiver falando disso, eu estou falando da administração pública em sentido estrito, que é essa
específica referente à atividade administrativa, de materialização dos objetivos políticos definidos pelo governo. Nós não vamos entrar na esfera política. A esfera política estuda em outras áreas, não no direito administrativo. E essa administração em sentido estrito, por sua vez, subdivide-se em sentido subjetivo e sentido objetivo. Sentido subjetivo, formal ou orgânico. Sentido objetivo, material ou funcional, né? O que é isso? Isso aqui é uma definição que se tem aí na doutrina e que apesar de pensar, isso não é cobrado, vocês vão ver que ainda isso é cobrado nos concursos, mas a ideia é, se você entender isso aqui, você não precisa ficar preocupado em decorar. Isso é importante na hora de você estudar, tentar entender que aí a memorização é uma consequência, né? Eles pegam a administração pública e falam, tá bom, o que é administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico? Você vê que eu coloquei aí, ó, o quem. Quem realiza a atividade administrativa. Ou seja, é o conjunto de quê? Órgãos, pessoas jurídicas, né? E agentes públicos. Por que pessoas jurídicas? Autarquias, fundações, empresa pública, da economia mista, própria União, estados. E agentes públicos. Isso é sentido subjetivo. Quem faz? Quem faz parte da administração pública? Quem? São os funcionários públicos que trabalham ali, onde eles trabalham. Então vai ser o quê? O conjunto de órgãos públicos, pessoas jurídicas e agentes públicos. Tá bom. E esse sentido objetivo, material, funcional? É o que eles fazem. O que eles fazem? A atividade administrativa. Então, esse conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes públicos que realizam a atividade administrativa. E o que é essa atividade administrativa? Você vai ter o quê? Serviços públicos, então, saúde, educação, não é só serviço público, administração, mas serviços públicos. Polícia administrativa, essa atividade de impor limites ao exercício de direitos individuais em prol do interesse público. Fomento, atividade de estímulo aí ao terceiro setor, né, ao setor privado sem fins lucrativos. Intervenção, que o Estado intervém, né, na economia, seja, por exemplo, por meio das agências reguladoras que indiretamente direcionam aí o setor privado, seja diretamente quando ele cria uma empresa estatal, por exemplo, para competir no mercado. Tá? Então, assim, lembrar, administração em sentido estrito só quer dizer isso. Eu estou dizendo quem que é. Quem ela é, o que ela faz. Você junta os dois, é o conjunto de pessoas administrativas, órgãos públicos e agentes públicos que executam atividade administrativa, que consiste em que atividade administrativa? Serviços públicos, fomento, intervenção e polícia administrativa. Isso é a administração pública em sentido estrito. É isso que nós vamos estudar. Tá? Então aí você pegar, a gente pode colocar aí de uma forma para você não errar, você lembra assim, ó, que a administração pública tem o sentido amplo, sentido estrito, e no sentido estrito ela é dividida no sentido subjetivo e no sentido objetivo, que aqui no sentido subjetivo são as pessoas, né? Então, os órgãos, agentes e pessoas jurídicas. E no sentido objetivo é o quê? O que é feito, que é a atividade administrativa. Então, se você juntar os dois sentidos, nós podemos ter o quê? Você pode ter essa definição
de administração pública, que a administração pública, então, em sentido estrito, é, né? Em sentido estrito, é o conjunto de órgãos públicos pessoas jurídicas e agentes públicos que exercem a atividade administrativa, consistente em quê? Consistente em fomento, serviço público, polícia administrativa e intervenção. Beleza? Então vamos parando por aqui. Até mais.